Oi, gente, sou a professora Nájila Lomes. Estamos reunidos para compartilhar mais um pouco do conteúdo de contabilidade geral. Esta é a nossa terceira videoaula. Estou extremamente feliz em poder compartilhar com vocês o conhecimento, as experiências e espero que estejam todos interagindo através dos fóruns em nossa plataforma virtual. Gostaria de pedir que façam suas considerações das aulas anteriores. Um feedback é sempre bem-vindo, desde que seja sincero, não é mesmo? Vocês sabem que temos o livro didático à disposição e por ele estamos fragmentando as nossas aulas. Na verdade, o livro é o nosso norte, o nosso orientador. Mas se porventura querem saber algo que talvez você ouviu e queria uma explicação, façam uso do fórum Tira Dúvidas também. Mas vale a pena pincelarmos o que já aprendemos até aqui. Falamos da história, da ascensão da contabilidade, falamos sobre seus objetivos, seus princípios e os seus fundamentos. Discorremos também sobre os diversos tipos de algumas sociedades que existem e os diversos tipos de contratos. E tivemos uma aula sobre o patrimônio, suas características, seus elementos e suas mutações, que são assunto de extremo valor para um profissional contábil. E neste momento, ressaltamos sobre o ativo e o passivo. Bem, como seus personagens, por fim, classificamos as contas. Quero dizer, definimos o crédito e o débito e explanamos a necessidade de identificar um plano de contas dentro de uma entidade. E para não perdermos o hábito, estejam com papel e caneta em mãos e concentrem no que será dito. Tentarei, de melhor maneira possível, conceituar e exemplificar este conteúdo de maneira que nossas videoaulas fiquem agradáveis e que tenhamos interesse com o conteúdo, ok? Esta é a nossa terceira videoaula e trataremos outros assuntos relevantes dentro da contabilidade. Falaremos sobre o capital, a contabilidade gerencial e a gestão patrimonial. Pois bem, vamos iniciar nossa aula com o conteúdo capital, discorrendo sobre sua definição, sua importância e variações. A palavra capital provém do latim capitalis, que por sua vez deriva do termo caput, ou seja, cabeça. Em nível populacional, a capital é a cidade de um principal estado. Em Minas Gerais, por exemplo, a capital é Belo Horizonte. Já na área econômica, o capital é um dos fatores produtivos, bem como o trabalho e a terra. Em geral, podemos afirmar que o termo é usado para designar uma quantia de dinheiro que pode ser emprestado ou investido. Deixo aqui uma indicação de leitura. Temos um referencial teórico de muito respaldo no ramo contábil, administrativo e econômico, que é o famoso livro de Karl Marx, de nome O Capital. É a obra mais importante do marxismo e é dedicado à crítica da economia política. Gente, toda leitura que possa lhe acrescentar base de conhecimento é importante, pois em um momento de discussões terá base teórica para os questionamentos, não esqueçam. Mas voltemos para a nossa contabilidade, no conteúdo de patrimônio, o qual tratamos muito na videoaula anterior. Vocês se lembram? O patrimônio pode ser conceituado como um conjunto de capitais e não esqueças que o patrimônio é o objeto da contabilidade.
Nesta imagem, podemos ver nossa composição de patrimônio, que corresponde aos bens, aos direitos e às obrigações de uma entidade. Retomando o assunto capital, podemos ainda fazer uma outra contribuição, que seria dizer que o capital é o conjunto de recursos postos à disposição da empresa, seja por terceiros ou por próprios proprietários. O capital é a soma de todas as riquezas ou recursos acumulados que se destinam à produção de novas riquezas. Após o conceito, vamos então expor aqui os tipos de capitais existentes. Devemos saber que há o capital social, o capital subscrito, o capital integralizado, o capital próprio, o fixo, ou conhecido como permanente, e temos ainda o capital de giro, ou circulante, além do capital de terceiros ou alheios. Gente, é de extrema importância que vocês saibam identificar os tipos de capitais existentes dentro de uma entidade. Isso são conhecimentos básicos de um profissional da área contábil. Então, vamos começar a identificá-los. Vamos começar pelo capital social. Esse capital é conhecido pelo conjunto de recursos próprios necessários para o investimento inicial e que são feitos pelos proprietários da empresa. Esse capital só é alterado quando os proprietários realizam investimentos adicionais. Já o capital próprio constitui a riqueza líquida à disposição dos proprietários, ou seja, é aquele que derivou-se da própria atividade econômica da empresa. E o que podemos dizer sobre o capital de terceiros? Este já corresponde ao passivo exigível ou real. Lembre-se que o passivo são as obrigações da empresa. Olha só, este capital representa os investimentos feitos com recursos de terceiros, como, por exemplo, a compra de um imóvel financiado pelo banco em X vezes, ou a compra de mercadorias para estoque com pagamento a prazo. Neste caso, temos a presença dos fornecedores. Outro tipo de capital é o subscrito. Temos na representação gráfica uma entidade que dispõe de um capital social no total de R$150 mil, sendo que esta sociedade é composta de 3 sócios, com parcelas iguais. Logo, R$50 mil representa a participação de cada sócio. O capital integralizado é identificado quando os sócios subscrevem o capital, ou seja, definem o valor de cada um na formação do capital social da empresa, e isso é descrito no contrato social. Este capital pode ser integralizado total ou integralizado parcialmente. Já o capital fixo ou permanente, este capital consiste na aplicação de capitais na aquisição de bens e equipamentos destinados ao uso próprio da empresa, passando assim a constituir o seu imobilizado. E o que podemos dizer sobre o capital de giro, conhecido também como circulante?
É isso mesmo que vocês estão vendo nesta simples imagem. Este capital consiste na aplicação de recursos na aquisição de bens destinado à venda ou à produção de outros bens, que na verdade são ou é o objeto de negócio da empresa. Por fim, temos o capital de terceiros, que nada mais é que valores pertinentes a outras pessoas e que são aplicados na empresa. E uma informação importante sobre esse último tipo de capital é que esses capitais podem ser exigidos pelos respectivos credores, por ocasião do vencimento dos títulos. Assim, identificamos os diversos tipos de capitais que podem ser investidos na empresa, reconhecendo que eles são as primeiras fontes de recursos da entidade. Galera, agora vamos para a teoria e falar um pouco do cotidiano, do real. Eu sempre gosto de bater na mesma tecla. Toda cautela é pouca. Administrar o capital de uma empresa significa observar o cenário atual e analisar muito bem as suas contas, o seu investimento, sua real situação patrimonial. E o que eu quero dizer com isso é: seja cauteloso quanto às faltas, quanto às sobras de recursos financeiros, porque isso fará toda a diferença nas demonstrações contábeis, ok? Voltando ao nosso foco, quero também fazer uma ressalva importante para avançarmos. Não pensem que capital e patrimônio é a mesma coisa. Não é, viu? Há uma distinção entre capital e patrimônio. Olha só. Ainda que por termos amplos sejam considerados sinônimos, o patrimônio sempre será o conjunto de bens, direitos e obrigações. Em se tratando de contabilidade, são termos distintos, pois o capital, este é formado por dinheiro ou qualquer outro bem. Acho que agora encerram qualquer dúvida, certo? Assim, se o capital for dos sócios, temos o capital próprio, e se o capital pertencer a pessoas alheias à entidade, temos o capital de terceiros. E seja um ou seja outro, o capital sempre estará investido ou aplicado no ativo da empresa. Eu acho que vale a pena, em meio a tantas teorias, trazermos a vocês situações atuais e assim fazermos considerações sobre a realidade e a atualidade, principalmente no quesito de abertura de uma empresa. Olha só, todo mundo sabe que e não há dúvidas de que sem dinheiro não dá para tocar uma empresa ou investir em alguma coisa, certo? Então, cuidado com as diversas alternativas de captar esses recursos, pois poderá passar de um cenário até então sob controle para uma situação desagradável e tortuosa. Isso são questões contábeis e que devem ser trazidas para vocês. Observem. Por meio de diversas pesquisas de entidades renomadas, sabemos que o retorno de um investimento inicial para a abertura de uma empresa é de, no mínimo, 2 anos. Então, durante este período, caso você tenha uma reserva suficiente para se manter no mercado, como ficarão as despesas, os custos e os gastos para a sua empresa? Digo, como honraremos nossas dívidas?
Claro que aqui estou ressaltando uma preocupação do investidor quando traçou seu plano de negócio. Mas existem N situações que podemos enfrentar. No Brasil, o cenário econômico, infelizmente, muda da noite para o dia e as crises financeiras afetam a todos sem qualquer distinção. E tudo isso reflete no seu empreendimento. Então, deixo aqui mais uma dica. Vai empreender, se prepare para as possibilidades de crise. E não pensem que isso é uma questão de pessimismo econômico, não. Isso é uma questão de saber a hora de que forma agir e estar preparado para o investimento. Não esqueçam disso, ok? Com essa explanação, fechamos o conteúdo capital e vamos começar a tratar sobre a gestão patrimonial. Discorreremos sobre as operações contábeis e como elas devem ser registradas. Podemos, assim, identificar as fórmulas de lançamento contábeis e seu uso na elaboração de demonstrativos contábeis. Gente, essa nossa videoaula contém muita teoria, mas são assuntos importantes para a compreensão de conteúdos futuros. Então, peço atenção e concentração nos termos ditos para que não se percam em minhas observações, ok? Tratar do assunto gestão patrimonial requer que falemos também da contabilidade gerencial, a qual, para sua implantação, faz necessário alguns princípios, devendo a mesma estar conciliada aos padrões de técnicas contábeis. Mas de início, vou conceituar dois termos bastante relevantes para nossa futura compreensão, que são os atos e os fatos administrativos. O ato administrativo é uma operação que não modifica o patrimônio. Um exemplo disso é o envio de uma correspondência, enquanto que o fato administrativo, ao contrário do anterior, é toda e qualquer operação que modifica, que altera o patrimônio. Exemplo disso? O pagamento do funcionário no fim de mês ou a compra de um veículo pela entidade. Como já é sabido, com o crescimento de uma empresa, faz-se necessário a contratação de um responsável pela contabilidade gerencial. Interessante pensar que esse setor da contabilidade independe de ser uma empresa pequena ou grande, já que é através dela que temos o controle da vida financeira, como os empréstimos, as contratações, os investimentos, a entrada de um novo sócio ou também a saída de um sócio. E aí, temos a seguinte pergunta: quais as vantagens de uma contabilidade gerencial? O gerenciamento propicia o controle das transações da empresa. Através de um gerenciamento contábil, é possível acompanhar o desempenho da empresa pelos demonstrativos, que servem para as mais diversas apurações. Aqui estou falando de custos. Por exemplo, tem uma frase que diz: planejando bem, ninguém fica sem. Pois bem, agora vamos alavancar nosso raciocínio. Imaginem se a empresa não visar a redução de seus custos. E aí eu te questiono,
Sabe quem é o responsável por essas observações? O gestor. Vamos descrever um exemplo simples e que vocês irão identificar a importância desse personagem na entidade. Olha só a situação. Um proprietário de uma empresa muito bem posicionada no mercado e que atende pedidos de todo o país. O bem de produção desta empresa é estrutura metálica, em geral, ok? Diante do cenário de custo de transporte, vocês acham que seria melhor que a empresa tenha em seu patrimônio veículos para realizar os diversos transportes ou deveria fazer alocações desses veículos para transporte? Somente nesta ilustração poderemos destacar vários itens para a redução de custos. Vejam só, a aquisição de veículos me condicionará a absorver os custos com a manutenção dele, o combustível, os diversos tipos de seguros, um funcionário substituto para eventualidades, para férias, dentre outros. Ao passo que posso também fazer uma pesquisa no ramo de transporte, no intuito de identificar os reais custos de transportes terceirizados. Abro um parêntese, que está sendo o negócio do momento. Fecho parêntese. Gente, a busca de informações para esta tomada de decisão deverá vir do gestor, que é aquele que preza a valorização dos bens. E mais, o gestor deve priorizar a redução de custos em geral. Nesse momento, será o gestor quem vai avaliar o cenário conforme a necessidade e expor a melhor opção para alcançar o objetivo. Observem que de posse dos veículos já é absorvido outros gastos e outras despesas que citamos no início do nosso exemplo. E com a investigação financeira, podemos concluir que seria mais viável alugar o veículo para os transportes das mercadorias, pois de cara é possível visualizar um alto valor a ser economizado, que seria o valor da aquisição do próprio veículo. Assim, passo a focar o que de fato dá retorno para a empresa, que é o meu negócio principal. A fabricação e as vendas das estruturas metálicas e não o transporte em si, que resulta em um volume ainda maior de mão de obra destinada à operação do transporte. Vocês conseguiram, neste exemplo, identificar a importância do gestor dentro da entidade? Ele praticamente dita as regras. Ele está de olho e deve estar de olho em tudo o que acontece dentro da empresa. No exemplo que falamos, podemos ter a presença do fato administrativo. Isso porque a compra de um veículo, como dito anteriormente, pode modificar todo o nosso patrimônio. Assim, temos as possibilidades de mutações patrimoniais, operações sucessivas dentro da entidade e que venham a modificar toda a estrutura patrimonial, sendo assim denominada também de dinâmica patrimonial. Mas temos também a estática patrimonial, representada pelo balanço, o qual favorece a identificação dos bens,
dos direitos, das obrigações e também o encerramento do exercício. E é aqui que nos certificaremos se temos uma situação de prejuízo ou lucro. Nesta imagem, por exemplo, podemos perceber que as barras de verde estão nas alturas. Isso significa que temos uma situação de lucro, ou seja, a receita foi maior que a despesa. Mas se olharmos somente para o peso das barras vermelhas, podemos fazer uma outra leitura da mesma imagem. Neste caso, as despesas sendo maiores que as receitas. Nos deparamos então com uma situação de prejuízo. Depois de tanto conteúdo, acredito que vocês concordam com a afirmativa de que a gestão patrimonial é o fator indispensável em empreendimentos de sucesso. Se concordam, estão certos, pois para uma empresa se destacar, é necessário uma evolução contínua em seus produtos e em seus serviços. Porém, quanto maior ela se torna, mais complexo se torna o seu gerenciamento patrimonial. Gente, gestão é sinônimo de administração. E quando falamos de gestão de patrimônio, seria o mesmo que dizer administração de patrimônio. Com o surgimento da Lei de número 11.639, a gestão patrimonial deixou de ser uma obrigação burocrática de controlar os bens do ativo imobilizado, passando assim a ser de responsabilidade da administração patrimonial, que deverá assegurar a veracidade das informações disponibilizadas nos relatórios financeiros. Ressalto que a falta de controle ou qualquer incoerência encontrada entre os controles contábeis e os controles físicos dos bens colocará em dúvida as premissas básicas estabelecidas na lei. As empresas estão sempre muito preocupadas com o lucro, com a despesa, com o estoque e com os balanços. Mas e a questão relativa ao controle patrimonial? Ainda presenciamos uma realidade sem esta convicção. Quanto maior a empresa, concluímos que maior é o acúmulo do seu patrimônio. E logo devemos pensar, quanto maior o patrimônio, mais importante é a implantação de controles patrimoniais. E o que é esse controle patrimonial? O que isso significa? Implantar processos de controle de patrimônio significa identificar e catalogar todos os bens disponíveis e verificar o preço atual de cada um deles, pois é conhecendo o preço dos bens disponíveis e fazendo uma somatória com esses valores que teremos uma ideia exata de valor de mercado da nossa empresa. Vamos fazer uma apresentação de um slide onde vamos verificar a situação com e sem controle. Essas imagens demonstram a organização interna e a devida identificação dos bens em geral. Dentro deste assunto, existe um aspecto bastante relevante que não podemos deixar de citar,
que é a qualidade. Gente, podemos elaborar um layout com o objetivo de otimizar os processos e ressaltar os benefícios do controle patrimonial de qualidade, que visam os resultados positivos para a sua empresa. Nesta primeira imagem, nos reflete sobre a questão de não sabermos o que de fato temos, ou melhor, do que tomamos conta, do que somos responsáveis. Quais os bens que compõem o patrimônio da empresa? Já nesta segunda imagem, demonstra que é possível identificar, de planejar, organizar e, acima de tudo, é possível conhecer o patrimônio total da entidade. Gente, lá vai uma ressalva. Uma boa gestão patrimonial requer o conhecimento a fundo do que se tem. Requer a utilização de estratégias de controle. E mais do que tudo isso, a gestão patrimonial deve estar em sintonia com o corpo da diretoria empresarial, não deixando de visualizar o mercado competitivo. Devo sim estar antenado quanto ao que posso melhorar o meu patrimônio. Os meus bens devem estar sempre valorizados para o mercado e eu chamaria esta atitude de precaução. Consegue entender isso, galera? Mas vamos adiante. O tema patrimônio tem muitas particularidades que vocês devem se ater, como, por exemplo, a responsabilidade patrimonial, que aparentemente é algo simples ou sem muita importância. Mas observem o que vou dizer. Vocês sabiam que a responsabilidade patrimonial tem início com a assinatura de um termo de responsabilidade patrimonial? E este termo consta as atribuições de uma carga patrimonial para aquele servidor, que será quem o assina, e só termina com a transferência desta responsabilidade para outro servidor. Viu como temos assuntos enormes e variados para tratar? Outros aspectos relevantes e fundamentais para a gestão patrimonial e que considero importante citar é a definição de quem será o responsável pela gestão patrimonial. E isso abre um leque para departamentos e pessoas. Definir o que será imobilizado. Definir por que fazer o controle patrimonial. E é importante também definir o momento que inicia o controle de um patrimônio. Por exemplo, na aquisição de compra, e aí olha o outro ponto singular do patrimônio, definir como controlá-lo. E aqui entra o que chamamos de sistema de controle patrimonial. Perceberam como é amplo, talvez um pouco complexo, o termo patrimônio? Conhecer o patrimônio que gerencia é fundamental e traz inúmeras vantagens, como quando a empresa faz o controle patrimonial correto dos seus bens, produz estatísticas e balanços muito mais precisos. E são esses dados precisos que o gestor terá como base para suas tomadas de decisões. Uma outra situação de vantagem desta implantação é no caso de uma fusão ou da venda da entidade. Quando o controle do patrimônio está correto, evita-se prejuízos, porque conhece exatamente
quanto vale a empresa. E olha este último exemplo, muito interessante. Para que a empresa possa tirar um certificado de qualidade, isso mesmo, como por exemplo o ISO 9000, é obrigatório que o controle patrimonial esteja correto. Gente, no nosso livro didático temos um tópico interessante sobre os fatos contábeis, que é de relevância falarmos. Quando a empresa adquire uma mercadoria, estamos tendo um fato administrativo. Isso porque adquirimos algo. Mas quando contabilizamos essa ação, enfocando os valores dessa mercadoria, essa ação passa a ser conhecida como fato contábil. Entender o raciocínio? Pois bem, as ações podem desencadear outros fatos, como por exemplo, os fatos permutativos, que são aqueles que provocam uma permuta, ou seja, uma troca entre os elementos do ativo ou do passivo, sem que seja alterado o patrimônio líquido. Um exemplo seria o recebimento em dinheiro de uma duplicata de clientes. Outro fato que temos é o fato modificativo, que são situações ou ações que provocam, alteram de aumento ou de diminuição o patrimônio líquido, como por exemplo, o recebimento de aluguéis ou pagamento de conta de telefone. E para finalizarmos, temos os fatos mistos, que nada mais é do que aqueles fatos que provocam ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificativo, que provocam situações no passivo e no ativo, e também afetam diretamente o patrimônio líquido. Exemplo disso, temos um recebimento de uma duplicata de algum cliente após o vencimento, que ocasionou juros na cobrança. E também a situação inversa, o pagamento de uma duplicata vencida acrescida de juros. Gente, não esqueçam de que para todo o registro de contas nas entidades são necessários os lançamentos contábeis, que por sua vez são os registros dos fatos administrativos. E quais os elementos de um lançamento contábil? Aqui vamos descrever local e data, a conta credora, que é aquela que deu origem ao recurso, a conta devedora, que é aquela que faremos o débito, é a conta em que foram aplicados os recursos. Temos ainda o histórico, que será a descrição do fato que estamos lançando. E é claro, o valor, que é a quantia que o fato movimentou. A representação gráfica nos faz compreender que nas contas do ativo, se ocorre um aumento, vamos então debitá-lo, ao passo que se ocorrer uma diminuição, teremos que creditar a conta correspondente. Da mesma maneira, acontece nas contas patrimoniais do passivo. Se o fato ocorrido representou um aumento, então vamos creditar. E se houver uma diminuição, iremos de debitar a conta correspondente a tal fato. Assim, podemos entender melhor a formação do patrimônio por balanços sucessivos. Apresentarei uma sequência de imagens
as quais vocês irão ver a alteração que o patrimônio sofreu com alguns fatos ocorridos. E isso é percebido em um balanço patrimonial. Olhem só. Na figura 1, observamos uma demonstração contábil de uma exposição de capital inicial de uma empresa qualquer, sendo registrado na conta caixa o valor de R$400 mil. Agora, vamos começar a fazer acontecer as movimentações da empresa sucessivamente e vamos perceber o que irá de fato ocorrer com as nossas demonstrações. Observem o mesmo slide, porém vamos nos detalhar a figura de número 2. Nesta figura, temos a conta banco, a mais em nosso quadro, observem. Isso porque uma das primeiras coisas que fazemos ao iniciar um empreendimento é abrir uma conta bancária. Assim, nós fizemos um depósito na mesma. Afinal de contas, ninguém fica com um saldo de R$400 mil em caixa, né, gente? E olha só, nós diminuímos nossa conta caixa, ou seja, nós debitamos dela a quantia do depósito e aumentamos a conta banco, ou seja, creditamos na conta banco. Vamos lançar mais alguns dados para fecharmos o nosso raciocínio. Com o passar dos dias, tivemos a necessidade de efetuar algumas compras para o nosso estoque. Então, agora vamos olhar a figura 3 do nosso slide. Nesta apresentação, vocês irão perceber que mais uma vez fizemos movimentações. A aquisição de mercadoria, que foi de R$60 mil, gerando assim uma conta de nome estoque. Na mesma figura, observem o lado de minhas obrigações. Ali acrescentamos o personagem ou a conta fornecedores. Isso porque, se comprei tal volume de mercadorias sem usar o recurso próprio, que é o que eu tenho em banco, eu gerei uma dívida futura, a qual lançamos do lado passivo da demonstração. E isso em vendidos num volume de R$35 mil. Ainda pode ser alterado, como demonstrado na figura 4 do mesmo slide. Nesta apresentação, vemos que com o passar dos dias, o que tínhamos em estoque, que totalizava R$60 mil, começou a ter saída. Foram vendidos a prazo no total de R$35 mil. E passamos a ter uma outra conta presente no nosso demonstrativo, que é a conta duplicatas a receber. Porém, do lado do passivo, nada ocorreu, devido a ter nesta situação fatos que favorecerá com futuros recebimentos e não obrigações. E para finalizar a ilustração, vejam a figura de número 5. Nesta apresentação, vemos uma alteração na demonstração. Isso porque, como dito anteriormente, os dias passaram e chegou a data de quitarmos parte ou totalidade do estoque que nós adquirimos no início da nossa apresentação. Lembram que foi de R$60 mil?
mas compramos a prazo, em algumas parcelas. Então, teremos de fazer uso de nossos recursos bancários. Logo, dos 390 mil que tínhamos, vamos pagar 20 mil da dívida de estoque e automaticamente minha conta de banco será debitada, ficando com um novo saldo de 370 mil reais. E assim, alteramos o ativo na proporção de 20 mil reais para menos e o passivo também. Devemos refazer nossa apresentação de dívidas, que era de 60 mil e atualmente é 40 mil. Fechamos ativo e passivo com um total de 440 mil, ok? Acho que esta demonstração deu uma clareza em nossas mentes. E para finalizarmos esta unidade com chave de ouro, saibam e reconheçam que todo empreendimento de sucesso requer uma gestão patrimonial. Pois bem, galera, assim nós finalizamos algumas unidades do nosso livro didático, em que focamos no capital e a importância da gestão patrimonial. Gostaria também de pedir a todos vocês que buscassem em leituras diversas, mas de autores renomados, mais informações sobre tudo o que estamos pontuando. O ramo da contabilidade é imenso e, como futuros profissionais da área, peço que não se limitem ao que estamos expondo, mesmo porque é apenas a ponta de um iceberg. Quero que leiam, perguntem, busquem opções de práticas e, principalmente, gente, atualizem-se. Dispomos aqui de diversos conceitos, mas na prática, todo dia está sendo lançado uma informação nova, uma legislação que servirá como base para que processem as informações. Quero também dizer a todos vocês que atualmente os escritórios de contabilidade estão buscando profissionais proativos. Os sistemas, os softwares que eles utilizam são extremamente práticos e de fácil interpretação. Então, por favor, não percam tempo, estudem, estudem e estudem, porque isso jamais será retirado de vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.